Conta-se na história de alguns tempos atrás, que um anjo enviado para o Egito visitar. Em todos os primogênitos na casa ia tocar, se não tivesse sangue em seus cocais. E esse é o anjo do Senhor passou, em todos os primogênitos na casa ele tocou. Mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais, dormia e repousava-se em paz. O anjo do Egito aos primogênitos seguiu, porque não tinha sangue em seus umbrais. O anjo viu as pedras de seus portais, o sangue carmesim. Como o Egito proferiu, como é glorioso ter as marcas lá da cruz, e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Hoje nessa casa nós viemos reunir, não é o mesmo anjo que irá passar aqui, é o anjo do concerto que irá te tocar, se é que existe sangue em seus portais. Levante a sua voz em clamor e oração, e o anjo já chegou com a vitória em suas mãos. Ele faz notório as promessas de Deus, milagres hoje vai acontecer. Sinta, irmão, o anjo do Senhor passando aí, eu sinto ele agora se aproximando de mim. Entra pela porta e atravessa as laterais, o vento já podemos contemplar. Passa pelos jovens e aproxima do altar, rola e opera nos acordes do coral. Desce sobre a banda e no círculo de oração, estende sobre nós a sua mão. Ó Senhor Jesus, vem lavar-me no teu sangue carmesim, para que eu possa ter a certeza que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu precioso sangue corre em mim, que o teu
precioso sangue corre, sangue carmesim. Amém. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e irmãs, preciosos cordeiros de Deus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus esteja conosco, enquanto estivermos aqui juntos para meditar um pouco a palavra inefável, a palavra bendita de Deus. Quem tem este imenso prazer vos cumprimentar é esse irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Resido aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo, e temos um pequeno tabernáculo aqui, situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, Álvares Machado. E as nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. Às terça-feira, culto de oração, a partir das 7h15, 7h30, 7 horas a gente está na igreja, né? E temos também esse horário especial de quarta-feira, como está acontecendo nesse momento. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui juntamente convosco para palestrar, para meditar sobre o pão da vida, que é a palavra de Deus. E na quinta-feira nós temos também culto no tabernáculo e nós temos culto de fitas. Nós gostamos também de ouvir a voz do profeta de Deus e revelar os mistérios de Deus para nós. Amém? E aos domingos nós temos nosso culto público e oração pelos enfermos. E se você deseja nos fazer uma visita, ou qualquer dessas reuniões, desses locais de culto, você poderá estar vindo. Se Deus assim te permitir, a porta sempre estará aberta para você, meu irmão, minha irmã. Será para nós uma honra, uma alegria imensa ter a sua presença conosco. Mas nós agradecemos a Deus por tudo até aqui. Podemos dizer Ebenezer, né? E hoje nós temos um tema a meditar nesta noite. O tema é Deus tem um caminho provido. Amém? Deus tem um caminho provido. Deus sempre, Ele providenciou um caminho, uma via de escape para todos os seus filhos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. Deus sempre, nunca deixou seus filhos à mercê aí nas mãos de Satanás. Mas Deus sempre houve uma forma de amor que Ele expressou, que é cuidando dos seus filhos e dando sempre uma via de escape para ele, para ela, seja na angústia, na dor, seja na tristeza, no desdeixo. Deus sempre tem feito uma via de escape para o seu povo. Se nesta hora que estamos vivendo, se já chegou o momento em que temos que acatar a via de escape de Deus, é agora. Deus, por sua infinita misericórdia, tem nos enviado a sua porção, a qual nos dá condições para que nós podemos estar de pé nesse horário, nesse dia, nesse final de tempo, na presença de nosso Deus. Ele tem enviado para nós uma via de escape, tem enviado também um profeta mensageiro, tem enviado para nós uma mensagem, restaurando-nos toda a Bíblia Sagrada, mostrando para nós o verdadeiro batismo em nome de Jesus Cristo, a verdadeira ceia, o pão asmo e o vinho puro, e também o ato de lava-pés, conforme está na Escritura Sagrada. E nós estamos satisfeitos e alegres por cumprir todo o propósito de Deus. Jesus, quando foi batizado por João, ali no Jordão, quando ele chegou, João disse assim: mas eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele disse: não, João,
deixa por agora, nos convém cumprir toda a Escritura. Amém? Jesus Cristo foi a expressão máxima de Deus, Jesus Cristo cumpriu tudo o que estava proposto. E agora cabe também a noiva de Jesus Cristo, os filhos e as filhas de Deus, cumprir também tudo que está proposto a ser cumprido nesta hora. Tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 8 e 9. Gênesis, capítulo 22, versículo 8 e 9, para uma pequena meditação. Eu quero mais ler aqui algo da mensagem para nós, sairmos aqui, sermos abençoados por Deus, tá bom? Logo após essa escritura, nós vamos orar e ouvir um hino, né, pela graça de Deus, falando justamente sobre esse assunto, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 22, verso 8 e 9. Gênesis 22, verso 8 e 9. Amém. Vamos para a escritura que diz assim para nós. Verso 8 e 9, não fecha. É 7 e 8, tá bom? Versículo 7 e 8. Ele disse, então falou Isaque a Abraão, seu pai, ele disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Ele disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, pois encarecidamente precisamos da tua ajuda. Ó Deus, sabemos que o Senhor não manifesta através de uma manufatura humana, não se manifesta através de capricho, mas se manifesta através do poder do Espírito Santo, confirmando a sua palavra com um amém. Então nós colocamos em tuas mãos e pedimos perdão de todo nosso pecado, nossas falhas. Purifica-nos nesta noite e aceita a nossa gratidão. Que cada irmão, que cada irmã que está agora, Deus bendito, ó Pai, em lugares celestiais, sintonizados e ouvindo a sua palavra, que o Senhor possa dar regozijo na alma, alegria no espírito, o fervor no coração, por estar crendo e vivendo a tua vontade. Nós entregamos em tuas mãos e desejar, nós pedimos também o perdão de nossos pecados, que haja purificação, libertação e que o Senhor se agrade de nós nesta noite, enquanto estamos aqui na tua presença para te adorar, para ouvir, para aprender mais de ti. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então para o louvor. Logo após nós já vamos aí continuando, né? Graças a Deus. Abraão, o seu filho, contemplava, pois amava de todo o coração. De repente uma voz veio do alto, Deus pedindo o Isaque de Abraão. Outro dia que a ele com seu filho, seu destino era o monte Moriá. Era ali o lugar do sacrifício, que seu filho inocente a matar. Meu pai, aqui está a lenha, e o cordeiro do holocausto onde está? E Abraão lhe responde quase rouco, o nosso Deus para si cordeiro proverá. Caminhando o patriarca meditava, porque Deus não pediu meu coração. Ó Senhor, que fará de tua promessa, que faria de uma grande nação. Escondi o seu semblante de Isaque, mas sabia que o Senhor tinha poder, que das cinzas que sobrasse de seu filho,
Deus podia ser Isaac e reviver. Meu pai, aqui está a lenha, e o cordeiro do holocausto onde está? E Abraão lhe responde quase rouco: o nosso Deus para si cordeiro proverá. E chegando lá no monte da amargura, certamente o seu filho ele beijou, e apertando no peito com ternura, sobre a lenha do altar o amarrou. E a hora mais cruel tinha chegado, pra matá-lo o terno levantou. Foi aí que o Senhor entrou em cena, quando o anjo lá do alto então bradou: não faças tal, Abraão, tu és temente, tua descendência eu prometo abençoar. Ao cordeiro pra morrer no lugar dele, é a figura de Jesus em meu lugar. Ao cordeiro pra morrer no lugar dele, é a figura de Jesus em meu lugar. Amém. Graças a Deus, meus amados. Nós cremos que Deus tem suas formas de trabalhar e a maneira que Deus trabalha sempre confunde a semente humana, a raça humana, a maneira humana de o homem pensar. Deus, através de Jesus, profeta desta era, disse que como Jesus poderia se apresentar, aparecer e desaparecer de uma forma que confundia o mundo, confundia os religiosos do dia. Mas para aqueles que temiam a Deus, para aqueles que amavam a Deus, eles sempre encontravam, via que Deus estava trabalhando ali. E desta feita, nesse tempo que estamos vivendo, é a mesma coisa. Quando Deus trabalha de uma maneira extraordinária, mas a mente humana, ela não consegue acompanhar a Deus. Ela tenta buscar suas justificativas, suas maneiras de crer, tentam impor suas adaptações, mas a igreja de Deus, o povo escolhido de Deus, fica com o que a palavra diz. Amém? Jesus falou assim: examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A escritura nunca vai testificar de uma igreja, a escritura nunca vai testificar do clero, do ajuntamento, por mais bem montado que ele possa estar, por mais de ajuntamentos e agrupamentos de homens eruditos, que poderia explicar muito melhor do que eu a escritura, mas Deus não trabalha com a teoria, Deus trabalha através do Espírito Santo, através de uma revelação genuína. Amém? Então, Deus tem suas maneiras de tratar. Até hoje as pessoas não conseguem entender como que aquele cordeiro chegou lá e de repente ele foi servir de sacrifício no lugar de Isaac, né? Mas, como eu disse, Deus tem a sua forma de trabalhar e o homem não compreende isso. Mas o profeta diz, a partir do parágrafo 55 da mensagem, Deus tem um caminho provido. Deus tem um caminho provido, é o tema de hoje à noite. Medite nisso.
Deus tem um caminho, sempre Deus tem uma escape para o seu povo. Deus nunca permitiu que Satanás estreitasse seus filhos num canto, os acurralasse ali, e eles não tivessem saída para caminhar. Quando o diabo tentou prender os filhos de Deus, os filhos de Israel, lá na trajetória da saída do êxodo, do Egito para a terra prometida, ou seja, para Canaã, o diabo tentou cercá-los, colocou o mar vermelho diante dele. Mas como Deus é o único que pode prover caminho onde não há caminho, tinha ali um profeta diante do povo, tinha ali a coluna de fogo diante do profeta, Deus que guiava eles. Então Deus estava os equipando, e eles puderam atravessar a pés enxutos e a terra seca, aleluia, diante do mar. O mar, o profeta diz, conforme eles iam caminhando, o mar ia se abrindo e a terra era seca. Que coisa maravilhosa, né? Mas só que o homem não podia duvidar de Deus. Quando Moisés começou a ficar preocupado por causa do povo e tantas coisas mais, Deus disse para ele: Moisés, o que é que você tem na mão, Moisés? Uma vara. Moisés, toca com essa vara na água e o mar vai se abrir. Aleluias. Agora, depende do que você estiver na mão. Aleluias. Se você tem a Bíblia Sagrada e tem a mão de fé do Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo poder que estava ali nos braços de Sansão, o profeta diz que cada vez que Sansão golpeava, era o poder de Deus que golpeava ali. E cada cristão, cada irmão, cada irmã, por mais frágil, por mais pequeno que você seja, se você tiver esse braço de fé, que é a palavra de Deus, crer nos desígnios dela e cumprir conforme diz esta lei, porque para nós são leis. Nós não temos ordem de remover limites, mas a Bíblia diz, né, não remova os limites, os quais foram colocados, instalados, marcados pelos seus pais da antiguidade. Então Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4, versículo de número 8. Então, ele não muda, não tem sombra de variação. E como Deus guiou, como Deus proveu lá, como Deus fez aquele sacrifício, e Deus tem um sacrifício para nós hoje, que é a sua palavra, que é o corpo de Jesus Cristo. Aleluia! Que veio, que morreu em nosso lugar e tem comprado para Deus filhas e filhas. E eu creio fazer parte disso. Creio estar falando a muitos irmãos e irmãs também que são da mesmo calibre, da mesma linhagem de Deus, que tem deixado as suas couraças religiosas, tem despido desses mantos eclesiásticos aí e tem vestido, Efésios capítulo 6, a couraça da justiça de Deus. Amém? Sendo assim, você vai estar protegido. Nenhum mal lhe toca. Salmo 91 cumpre na sua vida. E toda a Bíblia é sagrada. Mas você tem que crer. O profeta diz, Deus não pode fazer nada por nós se nós não cremos. Mas se você crê em Deus, todas as coisas são possíveis aos que creem. Amém? Vamos prosseguindo aqui. Então, a partir do parágrafo 55 da mensagem, Deus tem um caminho provido. Há muitas outras mensagens que o profeta pregou. Deus tem provido, né? O caminho de Deus feito para nós. Aqui temos, Deus tem um caminho provido. Não é que ele vai fazer, vai fabricar. Não, ele já tem um caminho provido. E o caminho provido para o homem hoje da salvação é Jesus Cristo. Já foi provido por Deus na cruz do Calvário e até mesmo antes disso, na mente eterna de Deus, antes de o mundo ser formado. Antes de todos esses átomos aí de aço para controlar todo o universo, Deus, na mente dele, Jesus havia sacrificado por nós. Tanto é que ele diz lá em Gênesis 1:27, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém? E a imagem de Deus era o Espírito. Deus fez nosso Espírito. Agora, depois foi feito o homem carne, aquele Espírito entrou no homem carne. Aleluia! E o homem se tornou alma vivente. Mas nós cremos que se fazemos parte daquilo, nós agora estamos voltando de novo, irmãos, ao Éden restaurado, lá no princípio. E Deus está tratando de uma forma toda especial agora. Quando o mundo se desviar, o mundo tem ido para isso, para aquilo, para a direita, né? E para a esquerda,
ou suas ideias, suas coisas totalmente fora da vontade de Deus. Mas aqueles que é de Gênesis 1, 26, 27, que é a vontade perfeita de Deus, está olhando, amém? Além do que os demais olham. Estamos olhando para o invisível, estamos olhando para a revelação, estamos olhando através de um novo nascimento, uma experiência viva que Deus dá no coração do crente nesta hora. Amém? Que Deus te ajude. Mas o profeta disse, a grande história dramática que se encontra diante de nós, enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome estas próximas palavras, amém? A cada coração. Esse é o meu desejo, que Deus sempre possa fazer isso a cada coração. Não é por muito falar, não é por muito gesticular, não é por muito gritar que Deus vai agir. Deus só vai agir se você parar para ouvir, se eles fizeram humilde e aceitarem seu coração e também deixarem trabalhar. Deus não arruma a porta. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, o toque de Jesus é uma voz. Você acredita nisso? E cada sinal tem uma voz. Eis que estou à porta e bato, batendo. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e abrir a porta e entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E agora passamos desse momento de estar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deixamos o cansaço do dia, o trabalho, as compras, tantas coisas para fazer agora, a parte espiritual, que alimenta nossas almas. Amém? Mas o profeta diz no 57, Satanás luta mais forte. Aparentemente, tudo sai errado, porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão. Se tem um povo que está sendo bem cheio de base de tensão agora, gente. O profeta diz é como uma grande pressão. Ele pegou a mensagem titulada Deixando Escapar a Pressão. O homem está tão apressionado com essas coisas como uma panela de feijão ali na pressão. Veja só. Então está ali fervendo, borbulhando, a ponto de explodir. E assim é a humanidade agora. A ciência, a evolução da ciência, a sabedoria do mundo tem se focado nas pessoas. Eles não sabem mais para onde ir. Eles tentam achar subterfúgio aqui e ali, descansam aqui e ali, vão suas festas, vão seus prazeres, mundo de igreja, de galho em galho, igual um pássaro, vai aqui, vai lá, tentando achar um lugar que eles possam satisfazer a sua alma. Mas eu desafio nessa noite, você só vai encontrar esse lugar de descanso em Jesus Cristo. Não é alguém falando sobre Jesus Cristo, não é alguém fazendo uma grande imagem de Jesus Cristo, não é alguém sabendo, expondo a palavra, lendo ali só isso. É Deus se dando a conhecer no coração do eleito nesta hora. Mas o diabo, então, tenta colocar o povo debaixo, sob uma pressão. E o mundo está agitado, o mundo está perturbado, irmãos. A ciência evoluiu tanto, tantas coisas aconteceram, que eles estão tendo como que uma grande distração. E o povo não sabe como fazer para sair disso. Graças a Deus, que Deus, através de Jesus, seu Filho, veio, morreu na cruz, por mim, por você, e hoje nós encontramos o altar de intercessão aberto, o sangue gotejando sobre nós, nos purificando. Deveríamos parar um pouco, analisar sobre essas coisas, ver o propósito de Deus na nossa vida. Mas o profeta diz que o diabo quer manter o povo sob tensão e tudo mais para que ele possa prendê-los longe desse grande tempo de força em que estamos entrando agora. O diabo quer manter a pessoa fraca, achar que Deus não existe, não há tal coisa como cura divina, não há tal coisa como profeta, não há tal coisa como igreja, são só iguais, eles todos iguais, eles falam que eles querem dinheiro. É isso que o diabo está fazendo, caracterizando a mente das pessoas. E as pessoas, às vezes, pensam que está agradando a Deus quando rejeita a palavra de Deus. Estão abraçando a Satanás, pensando que está agradando a Deus. Mas nós temos que analisar que Deus, nesta hora, está nos advertindo. Mas o profeta está dizendo tudo mais, para que ele possa manter-nos longe desse grande tempo de força
em que estamos entrando agora para a grande, como diria, chegando a uma matança agora. Deus tem enviado o seu Espírito Santo, o qual está nojado do pecado, da vaidade, está tendo uma matança. Aqueles desejos carnais, o cristão nascido de novo, se arrependeu e é batizado corretamente. Por falar nisso, eu vos afirmo, se você não é batizado em o nome de Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Você precisa cumprir com a Escritura. Te convém, como me convém, cumprir toda a Escritura. Que Deus ajude a cada um de nós, para que nós possamos estar sempre dentro da vontade perfeita de Deus. O diabo quer manter-nos ocupados das coisas, mas Deus quer nos manter livres para adorá-lo. Amém? É isso que nós precisamos ver nesta hora. Agora, Deus, quando Ele chama o povo, Ele chama para uma total, aleluia, separação total de todas as coisas do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, as coisas que há no mundo, o amor de Deus, não é que vai sair dele, nem mesmo está nele. Então Deus nos chama para uma total separação das coisas do mundo. Tudo aquilo que a ciência traz, né? As atrizes, os atores traz, as novelas, os filmes, as coisas que você vê todos os dias, Deus traz-nos para uma grande separação dessas coisas. Porque nós precisamos, meus amados, libertar disso, porque o filho, uma filha de Deus, precisa ser libertado desses espíritos pegajosos que têm vindo nesta área, estão vendo. Já não bastava tantos demônios, foi solto 200 milhões de demônios. Nessa área que estava preso no grande rio Eufrates e foi solto. Nós estávamos preparados para a hora, mês e ano. Tudo no horário certo de trabalhar. Imagina a condição que está no mundo hoje. Se já tinha tudo isso, esses poderes demoníacos, mais os que tem nesse tempo. Imagina que situação caótica está a humanidade. Mas pela graça de Deus, Deus está nos dirigindo a uma palavra viva e eficaz, que nos separa dessas coisas e nos coloca na presença de Deus. Amém? Então o profeta está dizendo, em coração das coisas mundanas, separe-se e Deus o abençoará. Sai do meio deles. Não foi isso que Deus disse a Abraão? Abraão, sai da sua casa, Abraão, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te ordenar, Abraão. E Abraão saiu dali, deixou seus familiares, deixou tudo. Ainda que Ló, seu sobrinho, foi junto, mas depois Deus teve que fazer outra separação. Fez com que Ló separasse Abraão, porque quando Deus quer te abençoar, Ele quer que você esteja livre, separado de qualquer impedimento, para Ele trabalhar na sua vida, sem reserva. Você não precisa guardar lugar para outras coisas. Não é? Você não pode servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Você tem que servir somente a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Porque Deus não quer uma igreja, irmãos, misturada aí com o mundo. O nosso Deus não é um Deus misturador, mas Ele é um Deus separador. Ele não nos separa da falsa doutrina, Ele separa dos ensinamentos teológicos e nos coloca inteiramente ao dispor do seu Espírito Santo. Então Deus, saindo do mundo, das denominações e entrando em Jesus Cristo. Amém? Quando você faz isso, então, Deus está separando e te chamando para poder te ajudar. Olha que coisa maravilhosa, né? Então separe-se, Deus o abençoará. Sai do meio deles, não sejais participantes de seus pecados, não vos prendais ao jugo com os incrédulos. Esse povo que vive blasfemando de Deus, falando mal de Deus, não crê na cura divina, não crê em Bíblia, não crê em nada, gente. E muitas pessoas chamadas cristãos ficam envolvidas com essas coisas. A Bíblia diz para separar disto. Em vez de dar ouvido a incrédulos, vamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos ouvir de Deus, vamos ler nossa Bíblia, vamos entrar em oração para que Deus nos abençoe. Então ele diz, não vos prendais ao jugo com os infiéis, em jugo com os infiéis, porém prendei-vos em jugo com crentes capacitados, concidadãos do reino. Então sempre estar unido na fé com todos aqueles que realmente são de Deus. Amém? Agora, Abraão não quis contar para a mãe
naturalmente, isso cortaria o seu coração. Eu nunca parei para analisar sobre isso, amado. Mas você observou, Abraão não tinha nenhum filho, né? Sua esposa era estéril, idade avançada dele e dela, e também os costumes de Jó já tinha aí. São 3 coisas que teve que vencer, 3 coisas. Mas Deus tinha prometido a ele que daria um filho a ele. De repente, aí Deus deu o filho. De repente, agora Deus vem, pede seu filho para sacrifício. E Abraão chamou Isaac e disse: nós vamos ali adorar ao Senhor. Mas Abraão não quis contar para sua mãe, naturalmente. Isso cortaria o seu coração. Que coisa. Mas Abraão tinha tanta fé que mesmo que se ele fizesse, sacrificasse seu filho a Deus, Deus o ressuscitaria novamente. Vê? Que coisa maravilhosa. Porque diz a Bíblia em Gênesis que ao caminho de terceiro dia, quando ele estava caminhando com os demais, ele diz aos moços que estavam com eles: ficai aqui, porque eu e o moço, o menino, nós vamos subir até o monte, e havendo adorado ao Senhor, tornaremos para nós. Que confiança! É o que Deus quer que nós sejamos nessa hora, confiantes em Deus. Ainda que as lutas venham, as provas venham, que coisa difícil foi para Abraão. Você pensa que foi mole? Deus pediu o próprio filho, o único filho de Abraão, para sacrifício. Isso é muito importante. Eu pergunto, você que está me ouvindo, será que você daria seu filho para sacrifício que Deus pedisse? Que Deus pediu a Abraão. Deus testou Abraão. Por isso nós temos que ter a fé como teve Abraão. Nós somos considerados da linhagem de Abraão, não é da linhagem daqueles escravos de Janes e Jambres, né, os filisteus, não dessa linhagem maligna, perversa. Somos da linhagem de Abraão. Aleluias. Isso deve colocar regozijo nos nossos corações em saber que nós estamos prontos a servir a Deus. Amém? Mas Deus honrou Abraão. Amém? E o pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Meu pai, Isaac falou: a lenha está aqui, a lenha e o fogo está aqui. Mas, e o cordeiro do holocausto, onde é que está? Você já observou que o próprio cordeiro, que seria ele para ser imolado, sacrificado, levando a lenha. E o próprio Jesus, aquela cruz que ele foi crucificado, foi a cruz que ele levou por mim e por você. Mas Isaac olhava: Abraão, meu pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro do holocausto? O Senhor Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Amém? Por certo, naquela caminhada, Abraão sempre virava do lado, né? E pensativo sobre esse ato, e daqui a pouco iria ser executado. Mas ele permaneceu firme em Deus. Coisa boa é quando você tem suas provas, suas lutas, você ainda permanece firme. Porque o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus. E como ele livrou Abraão, deu graça, amém? Deu graça para Abraão, para livrar, para não matar o seu filho, dando o cordeiro. Ele dará para você também a via de escape. Ele abre caminho onde não tem caminho, amém? Olha que coisa maravilhosa também. Os filhos de Israel, lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação. Então começaram a orar pela promessa. Aleluia! Precisamos ter isso em nós. Quando você tem certeza de que Deus chamou, te deu a promessa, e isso precisa cumprir em seus dias da sua vida, ora, busque a Deus. Deus vai te ajudar nesse momento, para que você possa entender isso. Que Deus está fazendo. É muito bom, muito tremendo, meus amados. Que coisa maravilhosa. Eles começaram a clamar. Então clame em alta voz, busque a Deus, esteja certo em tudo que Deus vai te ajudar nesse momento. Amém? Observe quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir. Aleluia. Irmãos, não tem nada melhor do que você entregar a sua vida a Deus. Ele proveu o meio de escape, mandou Moisés para eles. Quão estranho isso foi. Quando ele estava lá sendo cativo no Egito, o faraó, então eles começaram a clamar, Deus enviou Moisés, um libertador, um homem com uma vara torta na mão. Aleluia. E ele tentou fazer algo lá antes, né?
e matou soldados, o sai fugido, ficou mais velho. Deus treinou ele no deserto. A coluna de fogo apareceu para Abraão e Deus o instruiu. Mais tarde ele foi com seu exército, um animal, a sua esposa e seu filho e o bastão. Olha o exército que Deus colocou. E um homem, Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher nesta hora, de um moço, de uma moça, que possa realmente dar crédito à sua voz, que fará balançar esse mundo pecador. Fará balançar essa cidade com o seu testemunho, com o seu posicionamento, sendo batizado corretamente em nome de Jesus Cristo, crendo nessa mensagem poderosa, crendo na Bíblia Sagrada, aleluia, vestindo corretamente, indo a lugares corretos, quando o mundo está todo pervertido. Você vê o mundo hoje misturado aí com a religião, que situação, as pessoas vivem qualquer tipo de vida, diz que é crente, que é cristão, né? E muitos pregam sobre isso, sobre aquilo, e vive lá um testemunho totalmente contrário ao que está falando. Então, quando vê alguém que realmente viva a palavra de Deus, eles passam a criticar essa pessoa, passam a falar mal dessa pessoa, dizendo, não precisa de tudo isso para ser crente. Meus amados, mas é isso aí. Deus sempre capacita os seus filhos. Então, Moisés foi lá, quão estranho isso foi, depois de chorar pedindo libertação. E quando, veja, a libertação de Deus foi trazida, eles falharam em reconhecê-la, e recusaram-na, e tiveram que sofrer mais 40 anos. Coisa dura é quando Deus vem falar. Às vezes a pessoa ora, pede ajuda de Deus, Deus dá aquilo para ele, ele ainda vive insatisfeito, acha que Deus tinha que dar coisa maior do que aquilo. Irmãos, é o que eu sempre afirmo, aquilo que Deus dá para nós é o que nós precisamos e é o melhor para nós. Nós precisamos de muitas coisas. Aquilo que Deus quer dar para você, saiba, cate, entre a vida e a morte, não perca isso. É o que você precisa, é o que Ele quer te dar. Amém? Então, eles tiveram que sofrer por causa disso. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus como uma selo de qualidade, que ouve a palavra, mas nunca dá crédito, nunca quer deixar a palavra dominar, tem que deixar as coisas para trás para seguir Jesus, como aquele uma selo de qualidade. E depois, mais tarde, vem as consequências, exatamente por ter ouvido a voz de Deus e deixar a voz de Deus para trás. Veja só, isso não é o tipo de hoje. Deus traz alguma coisa e fica assim com medo disso. O povo tem medo do Evangelho. O povo tem medo de Deus. Se aceitar essa mensagem, se aceitar o batismo, eles colocarão para fora da igreja. Ele perderei o meu cargo. Ajuda-me, o clérigo me expulsará para fora. Gente, Jesus nunca mediu esforço por nós. Nós temos que crer que Ele é apto e capaz de dar tudo que você precisa. Além do que aquilo que você acha que já tem. Deus dá muito, Deus muda os seus pensamentos, muda a sua natureza, lhe enche com o Espírito Santo de Deus. E você é tanto testemunho como aquele do dia de Pentecostes, e de ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia e todos os confins da terra. Aleluia, porque não tem barreira para as coisas de Deus. Isso não é o tipo de hoje. Deus traz alguma coisa e fica sem com medo disso. Mais do que tanto Deus disse, que enviaria um profeta nessa dia, hoje tem medo de falar, fala. Ele se preocupa tanto com o falso e esquece de procurar e acreditar e obedecer onde é que está o verdadeiro. Ele esquece o verdadeiro. É falso. É falso isso. É falso. Ele chega a dizer que o batismo de Jesus é falso. Porque não tem na Bíblia. É o que mais tem na Bíblia. Olha aqui. O que não tem na Bíblia é batismo falso, trino do Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você diz, mas Mateus 28, 19. Mas Mateus 28, 19, ele diz assim, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São três ofícios de Deus. E ele falou isso em Mateus 28, 19. Mas depois, para frente, em Atos 2, 38, você vai ver o discurso. Ninguém foi batizado usando os títulos, porque sabia com a revelação na descida do Espírito Santo que aquilo, títulos, não é nome, são ofícios do ser. Por exemplo, sou corpo, né, alma e espírito. Mas você não está vendo três, está vendo? Eu sou uma pessoa aqui. Né? Por exemplo, eu sou pai, eu tenho filho, sou filho dele.
tive pai e mãe, né? E sou ser humano, mas nenhum dos três é meu nome. Eu nasci no cheque, duplicado, promissória, seja o que for lá, esse ser humano. Vou colocar meu nome. É Roberto tal, tal, tal. Então Deus pediu o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Amém? Acho que Isaías diz que Senhor é o seu nome. Né? Que coisa maravilhosa. Mateus 21, o Filho nos nasceu, né? Em Samaria o seu nome é Jesus. Então, Filho, o nome do Filho é Jesus. Gálatas 2,20 diz assim, não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A palavra Cristo significa ungido. É fácil entender isso, irmãos. E nós ficamos presos na denominação, a uma igreja que nos engana e nós achamos estar certo quando estamos realmente fora, a quilômetros de distância, assim como está o norte do sul, longe de Deus. Mas que Deus nos ajude, né? E isso não é o tipo de hoje. Deus traz uma coisa e fica sem com medo disso. Deus envia o Espírito Santo para vocês, que não gostam de todas as igrejas normais. Deus enviou o Espírito para vocês, que não gostam de todas as igrejas formais, religiões ritualistas. Que coisa! Deus não mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isso. Eles não querem saber. Né? Eles querem tolerar a mulher pregadora. Quando a Bíblia condena a mulher pregadora, Deus nunca aprovou isso. E eles toleram a mulher, né, que vestir roupas imorais, esse vestimento de homem, como calça e outras coisas, cortar seus cabelos, usar shorts, ensinar na igreja, quando a Bíblia diz não permite, porém, que a mulher não permite que ela nem mesmo ensine seus próprios maridos. Nem ensinar o marido da ordem sobre as bases bíblicas, ela foi proibida disso. E hoje não. Tem que estar o público cheio de mulher, cheio de pregador, para cá e para lá, quando Deus condena isso. Esse é o evangelho morno, é o evangelho do homem, mas o evangelho de Jesus Cristo é corretivo e nos coloca nas bases de sua palavra. Amém? Então veja, os discípulos estavam a ponto de naufragar. Certa noite, em um barquinho, ele balançava no mar, eles clamaram por ajuda. Veja só, e quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele, achou que estava sendo vendo fantasma. É o que está acontecendo hoje. As pessoas querem Deus, mas quando Deus quer, mas não quer desse jeito. Eles querem Deus de acordo com as suas mentalidades, da maneira que eles querem dirigir Deus sozinho, do jeito que eles querem, o seu meu prazer. Mas Deus vem totalmente contrário disso. Deus vem totalmente divergente do que eles pensam que deve ser, né? Então, eles achavam que era um fantasma, a única esperança que tinham. Eles ficaram com medo dela, com medo da esperança. Quantas pessoas têm medo do Evangelho? Esse Evangelho é duro demais. E eles querem uma denominação que tolera tantas coisas, irmão. Mas saiba disso, essas coisas que as denominações toleram não passará no filtro de Deus. Tem que ser de acordo com a sua palavra. É isso que Deus está fazendo. Mas o profeta diz, não tenha medo, tome a palavra dele, pare e ser firme aí. Tome e venha o que vier, gente. Aconteça o que acontecer. Tome posse da palavra de Deus. A Bíblia diz isso para nós. Nós temos que ser fortes. Hoje pega a Bíblia, mestra ela, faz adaptações, ensina do jeito que quer, mas vamos ficar com o que está escrito. Aleluia! Mas Jesus venceu a Satanás, Mateus 4,8, quando ele citou uma parte do salmo para Jesus. Jesus diz assim, mas também está escrito. Aleluia! Quando está escrito, o que nós temos que fazer é observar isso. Tá bem? Então, pare firme aí. É o caminho provido por Deus para você, meu irmão, que me ouve nesta hora. Para você, minha irmã. É a vida de escape de Deus. É a única embarcação que temos. É a palavra de Deus. Aleluia. Fora disso aqui, não haverá salvação. Nós temos que entender essas coisas, né? Agora, Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Ele não enviou aqui esta noite para... Ele não enviou aqui esta noite para orar com você. Ele enviou aqui esta noite para aceitar o caminho
por ele provido, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e enfermidade. Eu espero que você compreenda isso. A gente só quer oração, é boa oração, mas Deus quer a melhor coisa, ser temente a Deus e obediente, ter objetivo nas coisas de Deus. As demais coisas vai ser acrescentado, né? Senão nós vamos ficar só aqueles crentes, 6 horas por mim, 6 horas, e eles não mudam nada. Fica só pedindo, não muda a vida, não crê a palavra, fica aí coxando de 2 pensamentos, né? Como os profetas de Baal. Mas nós queremos que o povo de Deus está agora nas pontas dos pés, analisando a voz de Deus. Observe, eles clamaram por libertação. Deus enviou libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receber isso. Porque eles não foram obedientes à visão celestial. Amém? Quem sabe Deus está falando no seu coração já. Seja obediente, grato a Deus. E diga, Senhor, eu estava perdido, hoje estou ouvindo algo que pode me ajudar. Aleluia. Salvação, meus amados. A igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Mas você tem que não ter esta mente como muitos dizem, mas na vida experimentada, consagrada a Deus. Crendo em toda a palavra de Deus, não duvidando de nada. A Bíblia diz aqui que tiraram o Jó, teu tio, a sua parte também será tirada do reino, será tirada da árvore da vida. Seus nomes serão arriscados do livro da vida. Então prestemos atenção. Amém? Que Deus nos ajude. No deserto, Deus proveu que Ele supriria tudo que necessitassem. Eles ficaram sem pão. Amém? E o mesmo Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício. Ele proveu para Abraão. Veja, 400 anos depois, continuava sendo Jeová Jireh, quer dizer, o Senhor proverá para prover tudo que seus filhos necessitam. Tudo que você, meu irmão, minha irmã, necessita está aqui na palavra de Deus. Você pode duvidar de mim, você pode duvidar de você mesmo, mas nunca duvide disso aqui. Amém? Porque este aqui vai julgar você o dia. Este aqui vai julgar a humanidade e rogamos a Deus que vocês realmente entrem por esse novo caminho que Deus proveu, caminho provido. Amém? Que através do sangue de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Chegamos diante dele com inteira certeza de fé. Né? Os nossos corações purificados, né? Por toda a palavra de Deus, e o corpo lavado com água limpa. Os corações purificados também da má consciência. Chegamos com inteira certeza de fé. Aleluia. Porque Ele abriu um novo caminho para nós. Deus tem um caminho provido. Aquele caminho, lá no princípio no Éden, veja que foi bloqueado ali, por causa dos nossos pais, né? Por causa do pecado, foram jogados, saíram do jardim que estava no Éden. E aquele caminho foi bloqueado. O homem não podia mais voltar à árvore da vida, mas Jesus Cristo, através do sangue, abriu um novo caminho. Amém? E hoje podemos entrar e ser salvos em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, eu oro, Senhor, em favor dos meus irmãos, que o Senhor dê uma bênção especial na vida de cada um. Entre com providência em cada casa, Senhor. Sustenta eles nessa jornada, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, não têm aceito o Senhor como seu único, suficiente Salvador, que eles possam fazer isso quanto antes. Porque, ó Pai bendito, o tempo já não é mais. O tempo, Deus, do dilúvio passou-se depois de ser apregoado a paz sobre a arca. Muitos ouviram, mas recusaram, até que foram tarde demais. E agora, nesse tempo, Senhor, enquanto o Senhor está dando graça para os teus filhos ouvirem, que eles possam acatar a sua palavra de bom grado, Senhor, ouvir, reconhecer e agir mediante ela. Dê graça a cada um deles, no nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai Celestial. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.
sei que o trajeto a percorrer nesta maratona da vida são tantos obstáculos eu tenho que vencer, porém já está dada a partida. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando e o suor caindo no chão. Mas a vencer cada barreira ainda está mais pronto e contando os pontos que lhe dará a premiação. Às vezes com tropeção que acontece e o atleta quase que se desespera, mas ao lembrar do prêmio ele não se esmorece. No esforço cada passo se recupera. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando e o suor caindo no chão. Mas a vencer cada barreira ainda está mais pronto e contando os pontos que lhe dará a premiação. Amém. Graças a Deus, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Estamos chegando mais no final de uma programação e convido amanhã você também, se puder, né, participar conosco. Estamos aqui no Tabernáculo Luiz Machado e amanhã teremos a mensagem, pergunta e resposta sobre os selos, né? Muito bom, estamos aprendendo bastante e quero compartilhar com vocês também amanhã, a partir das 7h30, no Tabernáculo Luiz Machado, pelo Facebook também, creio, Deus permitindo, pelo YouTube, né? Deus abençoe. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que está conosco, né? Tatiana Norberto, família, Tiago Moraes, Deus abençoe, Eliseu Ferreira, também Maria Isabel e Eliana Gomes, né? Deus te abençoe, meus amados irmãos, a cada um de vós, e que o Espírito Santo te conceda muita paz, muita bênção, muita saúde a você nesse momento, né? E aproveitando essa ocasião, quero também fazer uma oração. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, você que precisa de ajuda espiritual, né, cura, libertação, seja o que for, creia, crie na sua cabeça onde você estiver e ore comigo. Amado Senhor, eu apresento os pedidos de orações em tua mão, Senhor, tua presença, mãos que foi cravada na cruz, tu possa, Pai bendito, ajudar a cada um nesta hora. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, perturbado, necessitado de uma bênção, Deus, conceda-lhe essa graça de recobrar suas forças, recobrar sua fé, e crer e receber isto, Pai. Seja onde for que alguém esteja sofrendo, Deus, através do teu poder, liberte a cada um, cura a enfermidade, repreendemos todo mal, no nome de Jesus Cristo, seja o que for, está no teu controle e teu domínio. Nós cremos hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos, então, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa conceder a todos uma boa noite, uma boa janta, se não jantou ainda, e que Deus cuide de cada um de nós, tá bem? Até a próxima, Deus, se nos permitir, vamos encerrando com a segunda parte desse louvor. Muito obrigado, boa noite a todos, no nome santo, benigno, precioso de Jesus Cristo. Amém. Desta maratona, chega em primeiro. É um grande atleta, já está lá.
Este com certeza é o nosso mensageiro. Está no pódio, esperando quando eu chegar. O atleta de Deus vai caminhando e transpirando, e o suor caindo no chão. Mas ao vencer cada barreira, ele está mais pronto, e contando os pontos que lhe dará a premiação. E contando os pontos que lhe dará a premiação. Amém, amém.